escândalo de corrupção na Argentina, um escândalo de corrupção gravíssimo, que em qualquer país sério, né, quer dizer, levaria o Javier Milei à cadeia. Os argentinos precisam se dar o respeito. Né? Onde é que já se viu um presidente da República divulgar uma criptomoeda, os argentinos comprarem e, horas depois, todos perderem todo o dinheiro? Né? É crime contra os argentinos, crime contra a economia popular e é motivo para impeachment e cadeia, prisão perpétua. Né? Sem denúncias criminais, elas vão se somando. A Argentina tem um criminoso na presidência. É uma fraude, uma imensa fraude, né? É uma prática, muitos já estão destacando que aquela famigerada prática da pirâmide foi um golpe que ele deu, porque primeiro alavancou e depois puxou o tapete. Alguns poucos milionários conseguiram embolsar o dinheiro e a grande maioria dos que foram na trampa dele acabaram perdendo. E é um crime contra a economia popular, não tenha dúvida, um crime comum, né? Um crime de batedor de carteira. E por conta disso já são mais de 100 denúncias criminais. Hoje a Justiça Argentina vai fazer o sorteio de qual instância da Justiça Federal Argentina vai examinar os processos e proceder posteriormente ao julgamento. Eu não tenho dúvida de que é um crime passível de prisão e, claro, por ele ser o presidente da República, é passível de impeachment. E há forças políticas de relevância e responsabilidade na Argentina que estão levantando já a bandeira do impeachment e isso precisa ser levado adiante com toda a ofensividade, com todo o critério, para que a Argentina se liberte o quanto antes desse que enxovalha as tradições de luta e as tradições de independência do país. Inclusive forças da própria direita, né? Porque, na verdade, Isso. assim, quer dizer, foi um crime, como o Zé detalhou, de um batedor de carteira. E o ponto importante, Lejane, como foram centenas, talvez milhares de pessoas roubadas pelo Javier Milei, tem um detalhe que a Márcia Carmo lembrou ontem, porque o Milei já palestrou para os, ou já trabalhou, já teve algum tipo de consultoria com os empresários que inventaram essa criptomoeda, né? Mesmo que ele não tenha se beneficiado diretamente no presente, ele fez com que milhares de argentinos perdessem uma boa parte da sua grana. Né? O José Carlos Santos está dizendo que Milei é o pilantra maior do século XXI. Agora é o momento da Argentina mostrar que o país se dá respeito, que não é um país de completos idiotas. Lejane? Mesmo que ele não tenha se beneficiado, alguns ligados a ele enriqueceram barbaramente. Como é esse esquema? Esse é o famoso esquema pirâmide. Pirâmide que ganha os que estão na ponta. Não é? Você vai entrando, e os primeiros que entram são os que mais ganham, e aí os que vão entrando e se multiplicando em proporções geométricas e não aritméticas, eles são os que mais vão perdendo. Quanto mais tempo depois você entra no esquema, mais você perde. E os que são os mais retardatários, eles acabam entrando e gastando mais porque eles têm a ilusão de que os primeiros que entraram estão ganhando muito e eles acham que ganharão proporcionalmente. Esse é o famoso esquema, Léo, chamado esquema Ponzi. Tem um filme que chama o esquema Ponzi, ou o caso Ponzi. É um filme famoso, é um imigrante nos Estados Unidos que demorou para ser pego, mas foi pego, foi condenado, e isso ele montou na Argentina. Isso pode acarretar, inclusive, o seu impeachment. Ele tem lá uma base, ele conseguiu corromper uma parte da oposição, então não sei se é simples a sua deposição. Mas isso está revoltando imensamente e pode corroer a sua já fraca popularidade. Então, vamos aí aguardar, mas isso pode dar, sim, a sua deposição na Argentina. Certamente. E lembrando que, como diz aqui o Rodney Flores, não só argentinos, pessoas do mundo foram lesadas e só 9 pessoas ganharam. Né? O Milei, na verdade, disse na cara dos argentinos, de todos, vocês são uns otários. Né? É exatamente isso que aconteceu. Eu recomendo muito o artigo da Márcia Carmo, Escândalo das Criptomoedas, Propaganda Enganosa ou Algo Mais. E também uma outra coluna muito boa, que aí tem a ver com a extrema-direita no mundo, né? Uma coluna do nosso querido Moisés Mendes, em que ele fala assim, olha, as falcatruas de Milei e a obsessão da extrema-direita brasileira por criptomoedas. Né? As criptomoedas, elas são um grande instrumento de lavagem do dinheiro sujo. Né? Aliás, muito dinheiro de corrupção rola através dessas criptomoedas. Então, tá aí. E é importante dizer que o Milei não tem uma grande base política também, né, Zé? Eu acho que é importante dizer que, mesmo ele já rompeu com a vice, forças aí da direita podem usar isso aí para afastá-lo, e para que a Argentina tenha um governo um pouquinho mais normal, né? É isso. A gente não pode mergulhar a partir desse escândalo numa crise política, pode haver mais instabilidade, e efetivamente é uma oportunidade que as forças democráticas e as de centro, que tiverem alguma decência, que tiverem algum respeito pelas tradições do país, pela Constituição, que tiverem apreço pela estabilidade do país, essas forças podem se juntar com as forças progressistas e democráticas e criar um ambiente propício para a deposição desse presidente. Se não, o povo argentino será vítima cada vez mais de golpes dessa e de outra natureza,
de defraudações de todo tipo aos seus direitos, e isso, naturalmente, que encerra um grande perigo, não só para o país, como para o conjunto da América Latina, principalmente aqui a região do Cone Sul. Isso aqui é uma matéria da C5N, nosso parceiro argentino. A primeira denúncia penal contra ele será em Comodoro, né? São 40 mil pessoas que foram roubadas pelo Milei e que os prejuízos somam 4 milhões de dólares, né? Então, Milei vai terminar na cadeia. Vem aí o triste fim de Javier Milei.